os jogos, videogames, Uhum. eles são ruins? Não, tá? O jogo não é nem ruim nem bom, tá? O jogo é uma ferramenta neutra, né? Perfeito. Então, o que que acontece? O uso, tá? Que vai nos dizer se o uso ele é prejudicial à saúde ou se ele não é prejudicial à saúde, tá? Então, o que que acontece, né? Qual é que foi, quais que foram, vamos dizer assim, talvez os parâmetros que deixaram os jogos com uma imagem ruim, tá? Primeira coisa, as medições sobre games, né, vamos lá, os primeiros estudos sobre games, os parâmetros que eles utilizavam eram parâmetros que mediam características ruins. Por Uhum. exemplo, tá? O que que eles pegavam lá? Ah, Vamos lá, tu vai lembrar desse experimento do Bandura, Uhum. né? Que é aquele com o João Bobo, que as crianças ficam olhando um filme violento e daí elas entram numa outra salinha, uma sala de espelho e tem um João Bobo e elas vão lá e batem no João Bobo. Ah, e as crianças que olham entram na sala e não batem no João Bobo, tá? Cara, isso é teoria social de aprendizagem, né? Teoria de aprendizagem social, desculpa, né? Então tu vai lá e tu vai imitar o comportamento, né? Então o que que aconteceu? Cara, eles pegaram essa premissa, tá? E foram lá e todos os jogos então que tivessem conteúdo que fosse violento ou agressivo eram passíveis de fazer com que as crianças repetissem esse comportamento. Não tá errado, Léo. Não tá errado. O que tá errado é que todos os jogos, cara, eles passam por uma baliza de idade, Uhum. né? Então, assim, quem é que tá errado aí? O jogo que tá dizendo que não, o menor não pode jogar ou é a gente que tá deixando as crianças jogarem? Então, o que começou a acontecer aí, Léo? O parâmetro da medição não foi baseada na ferramenta em si, mas foi baseada muito mais em resultados nos comportamentos que as crianças poderiam começar a ter com o uso, né? Vamos supor, qual é que era a outra medição muito famosa? Tempo de uso, tá? Uhum. O tempo de uso como vamos dizer assim, um balizador de saúde ou não saúde para dentro dos jogos, tá? Léo, tempo total de jogo, tá? É muito diferente de tempo ininterrupto de jogo, Uhum. tá? Vamos supor, pega qualquer atividade, né? Por exemplo, a gente tá aqui conversando, né? Tá legal pra caramba, tá? E a gente vai ficar aqui, sei lá, 2, 3 horas que for. Cara, provavelmente vai continuar sendo muito legal até o final das 3 horas, né? Mas, cara, se eu chegar aqui e ficar sentado contigo 6 horas, daqui a pouco tu vai pensar assim, tá, já deu do Gui, tá, Uhum. tá Uhum. legal, né? É, Achei ele legal, mas e pra quantas atividades não é assim, né? Até, por exemplo, exatamente. qualquer tipo de atividade física, acho que é um bom ponto de comparação. Tá, tu tá lá jogando um jogo de tênis. Ok, cara, tu tá lá fazendo uma certa atividade lá, pá, 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 pá. Pô, passa 3, 4 horas, tu começa. Tá, Exato. até quando? Cansei desse troço, eu começo a errar, e daí eu começo a ficar mais mal-humorado, e daí eu começo a ficar mal-humorado, começo a me irritar. Então, o que que acontece com as crianças? Tá, Léo? O primeiro ponto foi que o parâmetro que eles utilizaram foi tempo de uso. Tá? As crianças usam demais os jogos e tal. Mas, Léo, vamos lá. A gente está falando de crianças menores de idade, onde elas não têm ainda um discernimento tão grande para entender que uma coisa, por mais positiva que ela seja, se eu utilizar em excesso, não vai ser positivo. Uhum. Né? Aquele lance. A Se ela questão da supervisão mesmo, tu tá falando aí, né? Exatamente, que é o ponto de supervisão, que a gente via que o que que acontecia, né? E daí, cara, vem uma linha muito legal de pesquisa com games, que os caras começaram, não, vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos dizer que é bom nem ruim, tá? Vamos mudar a métrica, vamos mudar as métricas, vamos medir de outra forma. Vamos pegar o mesmo jogo, tá? E vamos colocar uma criança jogando 3 horas, uma criança jogando 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora. Então, 3 períodos de 1 hora, vamos ver como é que é o resultado. O resultado no humor nessa criança que jogou 3 períodos não mudou. Aquela que jogou 3 horas seguidas mudou. Uhum. Tá. Então a gente está vendo aqui que tem uma questão de tamanho ou de uso contínuo. Uhum. Né? Então, o que que acontece? Daí, voltando lá, se os jogos são bons ou ruins, cara, eles são uma ferramenta que não tem a questão da saúde, vamos dizer assim, ela não vai ser prejudicial à saúde, mas também ela pode ser
Uhum. caso o uso não for adequado. Eu não sei até se tu conhece, tem a Amanda Borges, que ela fez o mestrado dela com Uhum. a Carol Lisboa. Conheço pela Carol. E o que é muito interessante, né? O estudo dela foi trabalhando, e até se tu tiver assistido, Amanda, eu vou te chamar pro podcast. Mas uma coisa que é muito interessante, né, que ela foi avaliar a quantidade, o tempo de uso de redes sociais, por exemplo, que as Uhum, pessoas utilizavam. E até um determinado ponto pode ser muito positivo. com certeza. Só que depois de um determinado período, isso começa realmente a ter resultados prejudiciais para Uhum, a saúde mental das pessoas, né? total. E tem eu gosto muito de um exemplo que o Andrew Huberman, Uhum. né, utiliza, que O Andrew Huberman, para quem não conhece, é um isso. professor de Stanford que tem um dos maiores podcasts do mundo. Então, para quem conhece, quem consegue falar inglês e consegue compreender bem inglês, é uma baita fonte de ferramenta aí para vocês também. Perfeito. E ele tem, tá, vamos lá, talvez o carro-chefe dele, né, sejam os estudos a respeito de neurotransmissores, Uhum. né? E ele tem uma explicação que eu acho genial a respeito da dopamina, né? O que que acontece hoje, né, Léo? Tanto nos games quanto no uso de telas, em geral. Mas vamos pegar os games que a gente está, né, conversando, tá? Ele fala que a dopamina, tá? A gente tem que imaginar a dopamina dentro do nosso cérebro como se fosse uma piscina de 1.000 litros, né? Então tá lá a piscina de 1.000 litros e tal, com a água ali dentro, né? Quando eu entro no jogo, tá? É como se eu desse um empurrão na piscina e transborda um pouco d'água. Aquela água que transborda é a dopamina liberando no cérebro. Então, pô, vou ficar feliz pra caramba, soltou, né, a água aqui e tudo mais e tal, né? O que que acontece com o tempo contínuo, Léo? Eu fico dando estímulos naquela piscina e a água vai caindo, e daqui a pouco eu preciso de mais e mais e mais e mais estímulo para porque o que acontece? Não tem mais água suficiente. Então a porrada que eu tenho que dar tem que ser enorme, né? Então eu preciso de muito estímulo. Então o que que acontece? Não dá tempo para encher de novo a piscina. E daí vamos lá. O que que a gente sabe a respeito de quando o nível de dopamina tá baixo? Cara, falta de paciência, irritabilidade, mais comportamentos violentos, agressivos. A gente tem também vamos lá, perda de apetite ou aumento do apetite muito grande. Então a gente tem vários sinais que não são saudáveis, né? Então tem muito a ver também com esse, vamos lá, essa enchente ou daqui a pouco esse desperdício até de dopamina. O que que acontece para redes sociais? Mesma coisa, né? Tanto que no podcast dele ele fala assim, pior coisa que tu pode fazer pro teu cérebro, se tu quer trabalhar bem no outro dia de manhã, é ficar no celular antes de dormir. Porque ele fala, cara, tu vai derrubar toda a tua piscina antes de dormir, tu vai acordar de manhã, aquelas atividades de organização ou daqui a pouco que tu tem que colocar para fazer, tu não vai ter motivação para fazer, porque a dopamina tá altamente ligada à motivação. Então, assim, o que que acontece, né, geralmente, né, daí eu vou dar um exemplo, assim, por que que os jogos, de certa forma, eles ficaram vistos como malignos, tá? Pega uma criança, né, que daqui a pouco, daí pode ser jogo, pode ser YouTube, pode ser qualquer uma da, TikTok, o que quiserem. o que quiser, exatamente. Tá? Pega uma criança lá, qual que é, vamos lá, uma das principais intervenções dos pais? Né? Ó, eu vou te deixar ficar, né, causa e efeito, vou te deixar ficar 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, mas daí tu tem que ir escovar os dentes. Ou, vou te deixar jogar 1 hora, daí depois tu tem que fazer as tarefas de casa, tá? Uhum. O que que acontece nessa 1 hora? A criança vai lá e vai receber uma bomba de estímulo, seja qualquer que for a mídia. É uma bomba de estímulo e tal, não sei o quê. Ou tá jogando, ou daqui a pouco tá vendo TikTok, nananana. Cara, cai o nível pela metade de dopamina, Uhum. né? Qual que vai ser a motivação dela para fazer uma atividade que ela não tá afim de fazer? Se ela tivesse com a dopamina full, ela já não ia ter motivação para fazer, porque é uma tarefa que ela não quer, né? E tá, tudo bem. É uma tarefa que ela não quer, mas ela precisa, né? Porém, sem dopamina e sem a motivação fica ainda pior, tá? O que que acontece daí, tá? Qual é que é o ciclo que a gente vê? Tá? Beleza. Eu te dei 1 hora, agora tu não quer fazer a tua tarefa, então amanhã tu vai ficar sem jogo, tá? Uhum. Então a gente usa, né, o jogo ou o tempo de tela como uma punição. Então eu vou punir a criança sem o uso daquilo ali. O que que a criança escuta, Léo? Né? Ela não escuta que, para o meu bem, ou porque eu não fiz tal negócio, eu É vou. que é mais simples, né? A compreensão ela acaba sendo mais simples. É de tipo, eu não fiz isso, então eu tô perdendo meu jogo.
Exatamente, né? Só que isso, Léo, não vai fazer com que a criança no outro dia tenha vontade de fazer todas as tarefas e para poder jogar, né? É um outro esquema de recompensa que ativa aí. E daí o que que acontece? Daí o que é o paralelo que eu quero fazer é dentro do jogo, tá? Se tu entra hoje num jogo, qualquer que for, tá, Léo? A maioria das crianças recebe várias recompensas sem ter feito absolutamente nada dentro do jogo. Tu entrou Os no... engenheiros são ótimos. Os caras, exatamente, são cara, esse tempo. Eu não me lembro onde é que eu li isso, e se eu tiver falado alguma bobagem, eu acho que tu pode me ajudar a corrigir. Mas eu me lembro de ter lido esse ano passado, que o marketing, especificamente essa questão de consumer, né, dos consumidores e tal, é quem mais publica sobre comportamento humano, ainda mais do que a psicologia, né? Se for um dado errado, cara, eu acreditaria muito nele igual, né? Mas enfim. Porque o que, que acontece? Os jogos, eles acabam criando vários estímulos e várias recompensas do nada. Tu ganha coisas do nada, né? Todo esse circuito que ele faz com que a criança aumente o uso do jogo, né? O que que tá faltando aí, né? Ou voltando lá naquela explicação do porquê que eles são vistos como maus, desculpe. Tá faltando a supervisão de dizer, cara, olha só, isso aqui que tu tá ganhando aqui no jogo e tal é para te manter mais tempo jogando. Cara, isso aqui, ó, não significa que tu vai ir mais longe no jogo. Falta uma E orientação. como é que é a compreensão na medida das crianças na medida que tu vai fazendo essa supervisão? Cara, aí que tá. Vamos lá. O primeiro ponto, tá? É tu conseguir deixar muito claro pra criança que tu não tá fazendo nenhum julgamento de que o jogo é bom ou ruim. E Aham. daí entra um fator legal de que eu jogo, né? Então Uhum. as crianças Não, sabem que eu foi. jogo. Não, não, e Gui, acho que é até legal se tu quiser falar pro Uhum. pessoal como que tu começou a jogar Call of Duty. Porque eu É achei uma essa boa. sensacional a Uma boa história. história, uma boa história. E daí tu volta pra isso aí. Tá, vou contar essa que é boa mesmo. Então, Léo, devia ser isso aí, devia ser 2015, 16 e tal. Fazia anos que eu não jogava videogame mais, né? E casualmente tinha um menino que eu atendia lá com seus 16, 17 anos que jogava Rainbow Six. Ele jogava Rainbow Six, ele me contava do Rainbow Six e perguntava se eu já. Rainbow Six é um jogo de tiro, né? Um jogo de missões e tudo mais e tal, que tu tem que fazer umas. Tem umas missões lá, é um time contra o outro, enfim. E eles ficavam muito tempo falando, cara, tem que jogar. Tu já jogou o Rainbow Six? Tem que jogar o Rainbow Six. Eu disse, não, cara, não tenho tempo pra ficar mais jogando videogame, não tenho mais, né, essa vontade e tal, não sei o quê. Mal sabia ele. Ah, exatamente, né? Exatamente. O que aconteceu foi que, tá, então tinha esse menino então, que me falava do Rainbow Six, que ele tinha os amigos dele no Rainbow Six, que ele jogava e tal, não sei o quê. Bom, eu sou de Novo Hamburgo, que é uma cidade aqui do lado, cara, que é bem menor que Porto Alegre, né? E como a minha especificidade, né, ou especificação é crianças e adolescentes, né, e eu sou um dos únicos terapeutas homens em Novo Hamburgo, acaba que vem muito paciente menino, né? Então eu tenho Uhum. muito paciente menino, então a procura é muito grande. Então acaba que vários se conhecem, né? E aconteceu um fator muito engraçado que então tinha esse menino que me falava do Rainbow Six e tinha um outro menino também que eu atendia que também jogava Rainbow Six e eu sabia que eles jogavam juntos, mas claro, eles não sabiam que iam no mesmo psicólogo, né? Aconteceu que um dia, tá, um deles postou uma foto no Snapchat na sala de espera, né? Postou assim, dos pés, assim, sala de espera e tal, não sei o quê. E aí o outro comentou na foto dele e disse, tu também vai no Gui? Daí ele falou assim, nós tínhamos que botar o Gui a jogar Rainbow com nós. A gente tinha que chamar o Gui pra jogar Rainbow Six com nós. Tá, Léo, long story short, um deles encontrou uma promoção ou achou um negócio lá de um PlayStation que tava muito barato, né? Disse, não, Gui, tu tem que comprar esse PlayStation, não sei o que, vai dar pra nós jogar junto, pra gente jogar e tal, não sei o que. Tá, fui lá, fui voto vencido, comprei o videogame. E a gente acha que os nossos pacientes não nos influenciam, né? Exato, zero. Comprei o videogame, comprei o Rainbow Six, cara, passava horas jogando com eles, tipo assim, durante o final de semana, os caras me mandavam mensagem, aí, Guizão, tá online? Ou, tu tá na namorada ou tu vai entrar pra jogar? Umas coisas assim. Cara, comecei a jogar com eles e foi muito divertido, na verdade, porque o que que aconteceu? Isso não foi em 2016, não, cara, foi 2018 para 19. Porque o que que aconteceu? Que foi até uma forma legal, assim, porque logo depois que entrou a pandemia, então a molecada tava toda em casa, né?
direto eles me chamavam para jogar. Né? Porque também sabiam que eu tava trabalhando de casa e tal, não sei o quê. E foi uma maneira de, cara, eu manter contato com vários adolescentes. Né? Que, cara, eu entrava lá, eles estavam jogando. Às vezes, claro, durante o dia não tinha como eu jogar, mas eu entrava com eles, trocava uma ideia com eles ali, de ter um grupo, tipo Discord, dentro do PlayStation, daí eu ia lá, conversava com eles, como é que estão as coisas, tudo certo, né? Tipo, foi uma maneira também de manter esse contato, né? Então, o fato, né, é que todos os meus pacientes, né, eles sabem que eu gosto de games, eles sabem que eu tenho um apreço grande pelos jogos eletrônicos, né? Assim que por gostar bastante, eu também não vou ser o cara que vou super defender essa bandeira, porque eu acho que também tem pontos que a gente tem que ter cuidado, né? Como toda ferramenta de aprendizado. Ou... Eu até tive um podcast, não sei se tu escutou, que eu entrevistei o Lutz, né? Que ele Uhum, tem o Lutz Podcast, ele trabalha uhum, muito com o YouTube. E a gente tava falando sobre inteligência artificial, né? E uma das coisas que ele falou que eu acho que tem muita sabedoria é que o problema normalmente não é a plataforma, mas é como a gente está interagindo com a plataforma que muitas vezes vai trazer esses prejuízos. E imagino que exato. é muito do que tu tá falando também. Exatamente isso, Léo, é exatamente isso. Então, o que que acontece, né? Daí, voltando lá, como é que eu falo com as crianças a respeito disso, né? Primeiro ponto, desculpa, eles já sabem que eu gosto dos jogos, então eles já sabem que eu não vou ser contra, né? Tanto que, né, dar um outro exemplo de consultório que eu acho legal, que foi uma vez um menino lá que eu atendia voltou, chegou no consultório lá e falou assim: Ah, bom, né, Guizão? Agora tu tirou meu game. Minha mãe falou que tu falou que a gente tem que reduzir as horas e tal do uso do jogo e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, olha só, não fui eu que tirei teu game, até porque eu adoro jogar contigo. Só que, cara, tu não tá conseguindo usar do jeito que a gente tá combinando, né? Tu tá usando de uma maneira que, cara, não tá condizente, primeiro, com as tuas responsabilidades e segundo, ah, com o que a gente espera teu de comportamento, né? Daí, tipo assim, eles entendem muito mais a forma como eu converso com eles a respeito do jogo, né? Mas, Léo, tem um outro ponto que é interessante dentro disso que daí pode pensar, tá, Gui, mas tu gosta de jogo, é muito mais fácil para ti conversar com um adolescente. Daqui a pouco um pai vai chegar assim, não, eu acho legal o jogo, eles vão achar que é mentira. Uhum. Sim, pode muito acontecer isso, né? E eu acho que assim, se um pai chegar do nada e falar que legal o teu jogo, daqui a pouco a criança vai até desconfiar, né? Só que o que que eu sempre faço, ou na maioria dos casos eu faço, Léo, é estimular então o pai a jogar um pouco com a criança. Joga, cara, joga uma hora, meia hora que for, joga duas, três vezes e tal. Só pra tu ter a experiência, mas joga genuinamente, eu sempre falo com isso. Cara, não vai jogar porque a gente tá conversando, tem que jogar, porque daí daqui a pouco tu vai ter uma experiência com o teu filho que não vai ser genuína, a criança vai entender que aquilo ali não é mais o teatro do que uma Uhum. coisa real e não vai levar a sério. Cara, joga, experimenta jogar, experimenta entrar ali aquele mundo. E quando tu tiver cara, 1% de conhecimento naquilo, ela já vai te levar muito mais a sério a respeito da ferramenta do que ela ia te levar antes, né? A mesma coisa que tu vai lá e diz para ela por que que tu acha importante, então, que o tema de casa seja feito depois do almoço e não de noite, ela também vai entender por que que tu acha importante que o jogo seja jogado uma hora com intervalo do que se ele seja direto, né? Então, eu sempre faço esse convite para os pais, né? Diz, cara, joga junto, né? Experimenta, vê como é que é, vê como é que não é, o que que tu acha, né? E isso foi muito legal. E daí tem um exemplo do Santi, Uhum. né? O Santiago começou a jogar e começou a jogar com o Arthur. E aí eles têm uma relação muito saudável com o game hoje, né? Que é o Arthur sabe a hora que ele pode jogar, ele entende o momento que dá para jogar, ele sabe quanto tempo ele pode jogar. Claro, como toda criança, às vezes vai pedir, pai, dá para jogar mais 5 minutos ou não, ou se, né? Faz algumas concessões, tudo dentro do saudável. Mas eu acho que entra naquela coisa, né, Gui, que eu acho que é muito importante que às vezes a gente esquece o impacto que tem, que é a lógica de poder conversar e realmente se interessar no Exato. que os nossos filhos, irmãos, Uhum, primos, pacientes total. realmente se interessam, porque é aquela lógica de eu tô dando do meu tempo para poder me interessar nisso e a gente poder conversar sobre isso. Uhum, E de totalmente, né? não demonizar uma questão ou outra. Eu me lembro muito,
por exemplo, de games, assim, óbvio que vai ter a faixa etária e a gente precisa, seria muito, Exato. ela existe por um motivo e a gente Uhum. precisa respeitar isso. Mas é aquela coisa, se tu gosta tanto do jogo, Uhum. também é legal de poder pensar que os teus cuidadores, eles vão se dedicar ao menos pra entender por que tu gosta tanto daquilo. Exato. É Exatamente. aquela lógica de interesse. Se eu tô Uhum. aqui conversando contigo e aí eu, pego o celular, mexo aqui, ou começo a falar com o Lucas ali que tá Uhum. organizando aqui o áudio. Quanto que tu vai ficar engajado e interessado na conversa? Então, assim, de mostrar o Exatamente. interesse também. Exatamente. E a gente sabe, né, Léo, que talvez o maior combustível da interação social seja a atenção. Uhum. Quanto mais atenção eu deposito, mais aquela pessoa vai entender meu interesse, mais ela vai se dedicar a explicar aquilo. Daí eu volto lá no gancho que eu dei lá no início. Cara, é impressionante, Léo, o quão colaborativa, ou tipo assim, o quão inatamente colaborativa uma criança é quando ela sabe uma coisa mais do que tu. Uhum. Né? Cara, é bizarro, assim. É engraçado de tão genial, sabe? É um negócio genial, assim, de ver uma criança que sabe. Cara, por exemplo, tem o FIFA Online, né? Já Cara, perdi pra muitas crianças no FIFA Online. exatamente, exatamente. E garanto que elas davam risada disso aí, né? Só que se tu sentar lá e jogar competitivamente com ela, tá? Vai ganhar, vai perder e tal, não sei o que, vai ser uma disputa normal. Mas agora tu senta do lado de uma criança, tá? Pega um moleque desse aí que tu perdeu e senta Várias. lá, exato, e diz pra ele assim, cara, olha só, tá difícil pra eu conseguir ganhar, Me me explica. ajuda. Cara, eles vão adorar isso aí, né? Uhum. Vai adorar, por quê? Porque a gente tá colocando, como é que eu vou dizer, Léo? A gente tá colocando não as nossas necessidades como importância, ou daqui a pouco o que a gente sabe como mais importante e tal, mas a gente está saindo daquele lugar onde a gente fica numa função hierárquica e trabalha numa questão muito mais linear, né? Uhum. Tanto que, Horizontalidade nessa história. exatamente, né? Esse era o Uhum. ponto que eu ia chegar. Cara, a gente sabe que a educação tá caminhando para esse ponto, né? Uhum. Né? Da Uhum. horizontalidade.